Olá a todos. Primeiramente, queria dizer que é uma satisfação muito grande participar do Congresso Online Soluções Sustentáveis, pois acredito que devemos cada vez mais proporcionar espaços como esses, democráticos, para que a gente possa disseminar e fomentar a sustentabilidade em seus diversos aspectos. Meu nome é Mário Saladini, há 13 anos eu trabalho no SESC e há 5 desenvolvi o ECOS, Programa de Sustentabilidade CNC SESC Senac. Atualmente sou gerente de sustentabilidade no SESC Rio de Janeiro e nessa palestra eu tenho o objetivo de mostrar para vocês um pouco desse processo de implantação, desde sua estruturação ao acompanhamento dos resultados alcançados. É uma satisfação poder falar um pouco do nosso programa de sustentabilidade, o ECOS, Programa de Sustentabilidade do Sistema CNC SESC Senac, um programa que foi lançado há exatos 5 anos atrás e tem se expandido e gerado bons resultados para as 3 entidades. Bom, antes de falar do programa, é fundamental a gente definir de que sustentabilidade a gente vai falar aqui. Sustentabilidade, ao longo dos anos, ela veio adquirindo vários conceitos, significados, ou seja, é um termo polissêmico, né, em constante evolução e mudança. Então é importante a gente definir de que sustentabilidade a gente está falando. E a sustentabilidade que a gente está falando é a sustentabilidade calcada no Triple Bottom Line, ou tripé da sustentabilidade. Esse termo foi cunhado por John Elkington, um inglês, em 1990. Então já faz aí 15 anos que esse termo foi cunhado, pois nos fez, no caso, adotá-lo em função de uma visão sistêmica e equilibrada entre 3 dimensões, basicamente. Hoje a gestão de uma empresa ela não pode se eximir da responsabilidade de cuidar dos seus impactos sociais e ambientais. Então, John Elkington, há 15 anos atrás, ele entendeu que as empresas não poderiam somente gerar lucro. As empresas também deveriam gerar benefícios sociais e ambientais para a sociedade. Lembrando que as empresas elas foram criadas não para gerar lucro. Elas foram criadas para atender demandas da sociedade. O lucro é uma consequência. Só que essa distorção e perseguição de um lucro cada vez maior, deixando as externalidades serem pagas pela sociedade, hoje em dia não faz mais nenhum sentido. Inclusive é antiética. Então, uma gestão socialmente justa, ambientalmente correta e economicamente viável, ela precisa necessariamente pensar nas 3 dimensões. A dimensão ambiental, a dimensão social e a dimensão econômica. Para se sustentar, é necessário que a empresa contemple esses 3 pés de sustentação. Esse diagrama a gente vê aqui que é inviável a gente promover uma gestão que priorize apenas a dimensão econômica e social, porque seria uma gestão autodestrutiva, ou seja, a gente não cuidaria dos recursos naturais. E esses recursos naturais eles são preponderantes, são condicionantes à nossa existência. Ao mesmo tempo, não podemos fazer uma gestão que priorize somente a dimensão econômica e ambiental, porque estaríamos fazendo uma gestão excludente. A gente sim tem que cuidar das pessoas, a gente tem que pensar de que forma a gente pode incluí-las, de que forma a gente pode entregar benefícios. Ao passo que se a gente pensa numa gestão estritamente social e ambiental, a gente está vivendo numa utopia. Porque hoje a gente vive num mundo que é regido por um sistema capitalista. Então, sem dinheiro, não dá para fazer nada. A gente precisa
ter a preocupação de tornar todas as nossas ações, sejam ambientais ou sociais, economicamente viáveis. Nesse sentido, a gente consegue entender que não há, hoje em dia, como fazer uma gestão que não contemple essas três dimensões. Para se alcançar uma sustentabilidade de fato, é fundamental pensar nessas três dimensões. No caso do SESC, geralmente a gente pensa que a dimensão econômica é a que menos importa. Não, de forma alguma. A dimensão econômica, principalmente para o SESC, que sobrevive de uma arrecadação compulsória, é fundamental. É dinheiro público, é dinheiro do contribuinte, que precisa ser aplicado da melhor forma possível. Devemos evitar os desperdícios, devemos promover a ecoeficiência, ou seja, cada vez mais utilizar esse recurso de forma inteligente e eficiente para que haja sobra para entregar em serviços para a nossa clientela preferencial, no caso, os comerciários. Bom, e qual é o significado do nome Ecos? Né? Algumas pessoas me perguntam, é uma abreviação? Não, não é uma abreviação. O Ecos ele vem do grego oikos, que significa casa, nossa casa, no caso a terra. E também, como a gente tinha a ideia de que o programa pudesse reverberar, ou seja, ter uma repercussão dentro de um sistema nacional, a gente também trouxe o significado de fazer eco, de repercutir. Por isso que essa letra AO, você vê algumas ondas reverberando, justamente para simbolizar essa propagação de um programa de sustentabilidade. Esse programa de sustentabilidade, mais do que um programa em si, ele é um movimento, ele é uma rede de troca de experiências, de informações sobre sustentabilidade. Existem diversas pessoas, centenas de pessoas que fazem parte dessa rede e que contribuem para que a gente possa, de fato, propor ações que otimizem os recursos da instituição, que reduzam os impactos ambientais, enfim. Bom, o nosso modelo ele é baseado no conceito de responsabilidade social corporativa. A gente não pode pensar a sustentabilidade sem pensar nas pessoas, e sob a lógica de dois modelos específicos de gestão ambiental, da ecoeficiência e qualidade ambiental total. Bom, a ecoeficiência foi introduzido pelo WBCSD em 1992, basicamente consiste em minimizar o uso de energia, água e promover a reciclagem e destinação ambientalmente correta dos resíduos. Então, a ecoeficiência ela vai ser um dos eixos norteadores do programa de sustentabilidade. Um outro também, modelo que foi considerado para elaborar a nossa metodologia, foi a de qualidade total, criado por Deming em 1950, isso já faz muito tempo, em que ele instituiu o ciclo PDCA, de melhoria contínua, em que você deve planejar, fazer, checar e agir. Então a gente tem que pensar de forma sistêmica, sistemática, avaliando resultados e propondo ações de melhoria. Isso continuamente. A responsabilidade social corporativa que vem sendo promovida pelo Instituto Ethos, em que a gente precisa ter uma relação cada vez mais ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais se relaciona, ou seja, seus stakeholders. É importante a gente entender o que os stakeholders querem, o que eles precisam, quais são as demandas dele e, na medida do possível, tentar conciliar isso por meio de painéis de diálogo, enfim. As ferramentas são várias. Bom, aí a gente entra na estruturação em si do programa Ecos, dentre elas a definição de uma missão.
para que haja um direcionamento e todos sigam no mesmo sentido, no mesmo caminho, a gente precisa criar uma missão. As pessoas precisam assimilar, as pessoas precisam entender que missão é essa. Então a gente cita aqui Kotler, uma declaração de missão bem preparada proporciona aos funcionários da empresa um propósito, direção e oportunidade. A declaração de missão da empresa atua como uma mão invisível que orienta funcionários geograficamente dispersos a trabalhar independentemente e, todavia, coletivamente para realizar as metas da organização. Então é exatamente isso que a gente pretende ao criar uma missão para um programa de sustentabilidade. Direcionamento. Bom, e qual é a nossa missão? Planejar, propor, executar e apoiar ações, ou seja, fazer tudo para viabilizar a sustentabilidade. E apoiar ações que induzam a prática intersetorial e colaborativa. Por que intersetorial? Não se pode pensar a sustentabilidade em uma empresa isoladamente. Todos os setores têm a contribuir por meio da otimização de processos, por meio da sugestão de projetos. Então, não necessariamente a gente precisa ter técnicos especialistas em sustentabilidade em cada área. Não, a gente precisa de pessoas com expertise e conhecimento nas suas áreas. E dentro do grupo gestor do programa de sustentabilidade, a gente vai discutir quais são os melhores caminhos, os caminhos mais viáveis para se implementar a sustentabilidade. Prática intersetorial e colaborativa, porque não faz sentido, não há, inviável a gente promover a sustentabilidade individualmente. Da sustentabilidade nas atividades desenvolvidas no âmbito da CNC, dos Departamentos Nacionais e Regionais do SESC e do SENAC, com os objetivos de conscientizar o público interno, mitigar os impactos socioambientais e otimizar o uso dos recursos das instituições. Então, basicamente, os nossos 3 macro-objetivos dentro do programa ECOS, que são traduzidos na missão, são esses: conscientizar o público interno, mitigar impactos socioambientais e otimizar o uso dos recursos das instituições. Ao mesmo tempo em que a gente otimiza o uso dos recursos das instituições, a gente está a reboque promovendo uma maior ecoeficiência. A gente está reduzindo custos operacionais e a gente está reduzindo o consumo de recursos naturais. Bom, depois de criar uma missão, essa missão ela precisa ter um desdobramento em objetivos. Então a gente cita Barbieri aqui. Estabelecer, implementar e manter objetivos e metas ambientais documentados nas funções e níveis relevantes da organização é um requisito do Sistema de Gestão Ambiental, SGA. Os objetivos e metas devem ser coerentes com a política ambiental, incluindo comprometimento com a prevenção da poluição, o atendimento aos requisitos legais e subscritos e a melhoria contínua. Se lembra que eu falei lá no início que um dos modelos que orientou a criação do programa ECOS foi justamente o PDCA. O PDCA é o ciclo de melhoria contínua. Então a gente precisa, de fato, atender a requisitos legais e normativos também, ao mesmo tempo em que a gente promove a melhoria contínua. O sistema de gestão ambiental ele precisa ser alimentado continuamente, para que a partir desses dados, dessas informações, a gente possa tomar as decisões de acordo com a realidade, de acordo com as necessidades de cada ambiente. Bom, os nossos objetivos são incentivar a implantação e aperfeiçoamento contínuo do sistema de gestão ambiental, integrado aos demais sistemas de gestão da instituição, acompanhar e melhorar continuamente os indicadores de sustentabilidade, ou seja, a gente precisa entender, dentro de uma perspectiva de melhoria de desempenho socioambiental, o que a gente quer medir. A partir daí, a gente cria esses indicadores e acompanha eles permanentemente para que a gente possa, à medida em que houver variações, oscilações
Nesses indicadores, a gente entendeu o porquê dessa oscilação e promover ações corretivas. Terceiro, otimizar o uso dos recursos disponíveis. Ou seja, vamos evitar o consumo perdulário. Vamos cortar o que é desnecessário. Logicamente que há uma subjetividade intrínseca ao que é necessidade. O que é para mim não necessariamente é para você uma necessidade. Mas a gente tem que ter o bom senso e, na medida do possível, reduzir tudo aquilo que é possível reduzir com mudança de hábito, mudança de rotina, mudança de procedimento, mudança de processos internos, enfim. Quarto objetivo, dialogar e responder às demandas dos públicos de interesse afetados pelas atividades da instituição. Lógico, a gente precisa entender o entorno, a gente precisa saber o que se passa no entorno e de que forma a instituição, CNC, SESC, SENAC, estão gerando impactos negativos em seu entorno e de que forma a gente pode, em comum acordo, buscar solução para esses problemas. Número 5, priorizar a compra de produtos e serviços ecologicamente corretos. Isso consiste basicamente em compras sustentáveis, ou seja, a gente inserir critérios socioambientais na aquisição de produtos e contratação de serviços. É lógico que empresas que atendem a esses requisitos legais e normativos, elas têm um valor do seu produto mais caro. Por quê? Porque elas estão internalizando custos. Quando ela não joga seu efluente num rio, quando ela está tratando esse efluente, ela tem custos. E esses custos precisam ser repassados aos serviços e aos produtos. Então, o que a gente busca com a inclusão de critérios socioambientais é regular, de certa forma, a cadeia de fornecimento do SESC. Do SESC, CNC e SENAC, obviamente. Número 6. Promover a sensibilização de seus colaboradores internos e externos para atuarem com responsabilidade na conservação do meio ambiente. Isso é importante porque o programa de sustentabilidade ele é voltado aos seus funcionários. O escopo dele é interno. A gente não atua externamente com a nossa clientela preferencial. O programa de sustentabilidade ele é voltado à conscientização dos funcionários, mitigação dos impactos ambientais e otimização dos recursos. Nesse sentido, para alcançar esses macro-objetivos citados lá na nossa missão, a gente precisa promover ações de capacitação e sensibilização dos nossos colaboradores, porque é por meio deles que a gente vai alcançar os nossos resultados e metas pré-estabelecidas. Objetivo número 7. Incentivar o uso de técnicas ecoeficientes para construções, reforma ou ampliação da infraestrutura. É lógico, hoje quando a gente for fazer um retrofit de qualquer instalação, de qualquer construção, de qualquer edifício, de qualquer unidade, a gente tem que prever técnicas ecoeficientes, principalmente para reduzir consumo de energia e consumo de água, recursos naturais. 8. Apoiar o uso de fontes de energias renováveis e menos poluentes, ou seja, substituir geradores a diesel, por exemplo, por geradores a gás. A frota de automóveis, ao invés de ela ser abastecida a gasolina, ela pode ser abastecida a álcool, independentemente do valor, porque o álcool tem uma cadeia de carbono muito menor do que a da gasolina, né? Então polui menos. Promover a segregação, destinação e tratamento correto dos resíduos sólidos e líquidos. Talvez esse seja um dos grandes problemas que a maioria das empresas hoje passa, que é a falta de gestão sobre os seus resíduos e tratamento de seus efluentes. Então a gente precisa sim elaborar nossos programas, nossos planos de gestão de resíduos sólidos e acompanhá-los continuamente, tendo a certeza de que todos os preceitos, todos os requisitos
normativos estão sendo atendidos desde a sua geração na fonte até a destinação final desse resíduo. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre quem já implantou. Como eu falei, é um programa que está sendo implantado em vários estados no Brasil inteiro. Desde 2010 a gente já implantou na CNC, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Sesc e Senac, departamentos nacionais, nos departamentos regionais do Sesc, 8 departamentos regionais do Sesc, e já estamos em processo de implantação em 4, com 12 unidades a serem implantadas. Mesmo sentido, o Senac também está correndo com a sua implantação, já implantou em 3 departamentos regionais e todos já solicitaram a implantação de um programa. Então isso significa para a gente que é um programa que realmente é necessário e que tem funcionado, tem repercutido positivamente no sistema CNC Sesc Senac. Esse é o grupo gestor de Sergipe, Alagoas, Roraima, Pernambuco, Paraná, Tocantins, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Bom, agora eu vou entrar na metodologia do programa. O programa Ecos ele foi dividido em 6 fases subsequentes, nas quais a primeira é a estruturação do grupo gestor. Como é que a gente faz a estruturação do grupo gestor? Como eu falei, a sustentabilidade ela precisa ser trabalhada intersetorialmente. Então a gente precisa ter representantes de várias áreas estratégicas para a atuação do programa. Então o primeiro passo é a gente pegar o organograma da instituição ou da empresa e selecionar que áreas são essas, que áreas são importantes estar nesse primeiro momento. Por exemplo, área de comunicação, área administrativa, área de desenvolvimento técnico, área de compras, de contratações, né? E por aí vai. Então a gente precisa, nesse primeiro momento, desenhar quais são os setores estratégicos que precisam ter representatividade dentro do grupo gestor. O programa Ecos ele vai ser gerido por um grupo gestor, com um coordenador à frente do projeto, do programa. A gente tem a estruturação do grupo gestor. Existe toda uma estrutura funcional para que esse grupo gestor, essas pessoas que estão dentro desse grupo gestor, elas saibam exatamente qual o papel de cada uma. Então não adianta a gente fazer um grupo gestor em que ninguém tem atribuições específicas e tudo é de todo mundo, porque senão vai ficar uma confusão enorme. Então, nesse sentido, é importante a gente criar subgrupos. Dentro desses subgrupos, a gente já tem atividades pré-definidas. Então, as pessoas alocadas nesses subgrupos, elas vão desempenhar papéis específicos. Dentro do programa Ecos, o grupo gestor é subdividido em 4 subgrupos temáticos. O subgrupo de gestão, o subgrupo de capacitação, de desenvolvimento e de comunicação. Por que a gente não faz a divisão? Vamos fazer uma divisão em temas, água, energia, porque a gente entende que isso não criaria alicerces para o desenvolvimento e melhoria contínua do programa. Então a gente é importante a gente pensar em áreas de atuação com atribuições específicas. As campanhas, os projetos, eles vão ser propostos por esses subgrupos.
independente se é um projeto voltado para o lixo, se é um projeto voltado para energia, para água. O que a gente precisa é ter um grupo que possa gerir um programa de sustentabilidade e não só propor ideias de acordo com temas. Bom, então a gente tem as atribuições no grupo gestor, existe uma hierarquia funcional, existe um coordenador geral, que está em todos os subgrupos e é responsável pela coordenação do programa. Existem os coordenadores táticos, que são os coordenadores de cada um daqueles subgrupos temáticos, né? De gestão, capacitação, desenvolvimento e comunicação. E a equipe tática, né? Esse grupo gestor, né, tem muita gente com dúvida, vou fazer um programa de sustentabilidade, vou criar um grupo gestor. Quantas pessoas? Bom, isso varia, dependendo do tamanho da instituição, né? O SESC, com em torno de uns 450 pessoas, possui 16 integrantes. 4 por subgrupo temático, mais um coordenador. Né? Por que não é bom a gente chamar muita gente para compor um grupo gestor? Porque senão a gente se perde. As discussões não têm fim, é difícil chegar a um consenso e talvez não seja uma boa ideia trazer muitas pessoas. Ao mesmo tempo também não podemos colocar poucas pessoas, porque essas pessoas precisam de fato se dedicar às atividades, em parte do seu tempo, se dedicar às atividades que vão ser propostas pelo grupo, né? Bom, definiu a área, as áreas, definiu os representantes dessas áreas que vão fazer parte desse grupo gestor, alocou nos subgrupos temáticos. Agora a gente precisa oficializar esse grupo. Esse grupo precisa ser reconhecido institucionalmente. Então, no caso de grandes empresas, é fundamental a criação de um ato, de uma ordem de serviço, de uma norma que designe essas pessoas, legitime o grupo gestor, para que todos tenham agora a responsabilidade e o compromisso de pensar a sustentabilidade de forma intersetorial. Então, além da ordem de serviço, logicamente será fundamental alocar recursos. Como a gente viu, a gente precisa de dinheiro para viabilizar as ações de um programa de sustentabilidade. Sem dinheiro não existe programa de sustentabilidade. Sustentabilidade não é filantropia. É importante a gente deixar claro isso. Ninguém está fazendo aqui favor para ninguém. Sustentabilidade é estratégico. Ela precisa ser incorporada na cultura organizacional das instituições. Bom, então a gente analisou o organograma, definiu as pessoas que vão trabalhar nesse grupo gestor, definiu o que essas pessoas vão fazer nesse grupo gestor. Agora, é fundamental a gente promover a capacitação desse grupo gestor. Esse grupo gestor, por ser heterogêneo, você tem níveis diferentes de conhecimento. Então isso varia desde de uma pessoa com especialização em sustentabilidade até aquele que não tem nem terceiro grau, mas que são igualmente importantes. Então o que a gente precisa fazer? A partir da definição do grupo gestor, capacitar. Então no programa Ecos a gente faz um primeiro momento de introdução conceitual, de apresentação do cenário em que a gente se encontra, dos marcos históricos, das perspectivas de trabalho na sustentabilidade corporativa, ou seja, o que a gente pode fazer, de que forma o trabalho pode ser concretizado, quais são as opções,
quais são os caminhos que a gente pode seguir, a partir de um entendimento que a gente vive uma crise ambiental sem precedentes. É importante a gente entender como anda a demanda de energia, como anda a demanda de alimentos, como anda a demanda de água, de que forma a gente está dispondo o nosso lixo, nosso esgoto, né? Quais são os impactos que a gente tem sentido, perda de biodiversidade, aquecimento global. Isso tudo precisa ser falado, isso tudo precisa ser contextualizado. O trabalho de um programa de sustentabilidade precisa fazer sentidos para as pessoas. Ela deve alcançar as mentes e, principalmente, os corações. Porque é por meio dos corações que a gente consegue a sensibilização das pessoas. E, por consequência, o engajamento nas ações promovidas pelo grupo. Bom, feito esses 2 dias de introdução conceitual à sustentabilidade, no terceiro dia a gente parte para o curso específico sobre a gestão de um programa de sustentabilidade. Então a gente vai falar de todos os procedimentos internos, todas as rotinas, tudo que deve ser feito para manter um programa funcionando. Por que ele se chama programa e não projeto? Porque ele é permanente, ele é contínuo. A gente não quer que ele tenha data de início e data de fim. Ele vai funcionar a partir de uma análise contínua dos seus resultados, perseguindo cada vez mais melhores resultados. Bom, dos treinamentos que a gente fez, aqui estão alguns resultados, né? Em Alagoas, em Sergipe, em Roraima, Pernambuco, Paraná, Goiás, Espírito Santo e Rio de Janeiro, com um total de 181 funcionários capacitados pelo programa Ecos. Então a gente aí tem uma rede de 181 pessoas atuando em prol de uma gestão cada vez mais sustentável no sistema CNC-SESC-SENAC. Bom, depois de feita essa capacitação, o que a gente precisa fazer? O grupo gestor já está formado, já está capacitado, com informações suficientes para iniciar o seu trabalho. Então, nesse momento, a gente precisa fazer o diagnóstico socioambiental da unidade ou da empresa em que a gente pretende implantar o programa. Por que a gente precisa fazer esse diagnóstico? Porque esse diagnóstico é o que vai orientar o nosso plano de trabalho. A gente não pode receitar um remédio para uma pessoa em que a gente não fez um diagnóstico para saber qual a sua doença. A mesma coisa na empresa. A gente não pode sair fazendo uma série de ações sem entender de fato quais são os nossos impactos socioambientais e de que maneira a gente pode mitigá-los. Então, o primeiro passo para fazer o diagnóstico é o levantamento de indicadores. Temos que ter certa parcimônia nesses indicadores para não sair criando indicadores em profusão. A gente tem que criar indicadores que a gente queira acompanhar e que a gente saiba que a gente vai constantemente propor ações para reduzir ou estabilizar o consumo ou a geração de determinado resíduo. O consumo de algum recurso ou a geração de algum resíduo. Então, o que a gente orienta quando a gente vai fazer esse diagnóstico é, primeiramente, levantamento dos indicadores primários, que seriam referentes ao consumo de energia, de água, copos descartáveis, papéis toalha. Isso para a realidade do sistema CNC-SESC-SENAC. No momento posterior, a gente orienta a criação de outros indicadores relacionados à geração de resíduos. Agora, a criação
desses indicadores referentes à geração de resíduos, eles pressupõem a implantação de uma infraestrutura. Você precisa ter coleta seletiva, você precisa ter locais de armazenagem, de triagem de material, você precisa ter local para pesar esse material, para quantificar esse material, para aí sim a gente perseguir a minimização desses resíduos, podendo até fazer um balanço de massa e energia do que entra e o que sai como resíduo. Depois do levantamento de indicadores, a gente precisa fazer algo que é fundamental, que é o mapeamento de aspectos e impactos ambientais. Ou seja, a gente precisa entender quais são os produtos e os serviços que podem interagir com o meio ambiente. O aspecto, ele é a causa, né? Então, o que causa o impacto no meio ambiente? Então, a gente pode fazer um exemplo aqui, por exemplo, consumo de energia. O consumo de energia é um aspecto. A exaustão de recursos hídricos ou naturais é um impacto. Por quê? Porque ao ligar uma luz eu estou consumindo recurso energético. Esse recurso energético ele vem de uma fonte natural. Para se gerar energia hoje no Brasil, a matriz é hidrelétrica. Mas atualmente a gente também usa muita termoelétrica, à base de carvão. Então a gente precisa entender que qualquer ação, qualquer objeto que a gente consuma, qualquer material que a gente consuma, ele foi feito a partir de um recurso natural. Então, se a gente consome água, se a gente consome energia, se a gente compra uma cadeira, se a gente compra uma mesa, a gente está consumindo algum recurso. E o impacto ambiental é o efeito, né? Então, basicamente, é o impacto no solo, na água, na fauna, na flora, no ar. Então a gente precisa entender, dentro de uma matriz de significância, de pontuação, né, qual é a severidade, qual é a frequência, dentre outras variáveis, para determinar se aquele impacto ambiental é de grande significância, pouca significância, para que a gente possa, de fato, fazer a gestão dos nossos impactos. A partir do entendimento dessa significância desses impactos ambientais, é que a gente vai poder criar ações, né, para mitigar esses impactos ambientais relacionados à nossa operação. Bom, fizemos isso? Fizemos o diagnóstico? Temos informações e dados para proceder com a elaboração de um plano de trabalho? Temos. Então vamos agora partir para o planejamento das ações. Essas ações, elas vão ser norteadas por esses indicadores. Ou seja, se eu estou vendo que o consumo de água está muito alto, o que eu vou fazer? Ações para reduzir o consumo de água. Isso tudo a gente faz um relatório diagnóstico. Esse relatório diagnóstico ele vem acompanhado de consumo per capita, consumo por metro quadrado e por aí vai. Então, com esses dados em mãos, a gente vai conseguir fazer um plano de ação adequado especificamente às nossas necessidades. Então, a gente faz a análise, quando a gente parte para o planejamento, a gente também tem uma metodologia de planejamento específica no programa ECOS. Essa metodologia ela compreende a análise do atual plano de trabalho, porque a gente chega com a implantação do programa de sustentabilidade, mas a gente precisa entender se já haviam ações em curso anteriormente, para não descartar nada. Então, o que já havia, hoje ele vai fazer parte de algo maior, que é um programa, com vários projetos e ações sob a sua égide. Então, a partir dessa análise do atual plano de trabalho, a gente já traz essas ações isoladas para um programa, para um grande guarda-chuva, que no caso é o programa ECOS. Então, aí, em seguida, a gente parte para a análise dos indicadores, né?
Essa análise dos indicadores e aspectos ambientais é o diagnóstico, basicamente, que foi feito anteriormente. Então, foi como eu havia dito, a gente vê se o consumo de água está alto, de energia está alto, o que é prioridade nesse momento para a empresa, em termos de ecoeficiência e de redução de custos operacionais e também de mitigação de seus impactos relacionados à sua operação. Bom, feito isso, a gente parte para a próxima etapa, que é a sugestão de novos projetos. Então a gente faz um grande brainstorm com todos os participantes, em que a gente vai lançando temas e essas pessoas vão falando projetos. Nesse momento é importantíssimo que não haja nenhum tipo de autocensura. Muitas vezes a censura começa em nós mesmos. A gente fica com vergonha de falar determinada ideia, mas são justamente essas ideias que a gente quer que sejam faladas nesse momento. É nesse momento que a gente vai propor essas ideias sem nenhum compromisso de que ela seja execuível ou executada em algum momento. É só para estimular a reflexão, estimular as ideias, e a partir de ideias que aparentemente pudessem parecer inviáveis, a gente tem um outro desdobramento, né? E ver que realmente elas são viáveis. Feito isso, a gente parte para definição de responsabilidade. Então a gente definiu os projetos que vão ser elaborados, com base em um diagnóstico, com base no que a empresa já vinha fazendo. Então a gente vai agora definir quem são as pessoas responsáveis. Se a gente não faz isso, ninguém é responsável por nada. E não tem como a gente cobrar o cumprimento do programa de trabalho, do plano de trabalho. Então a gente define as responsabilidades. Essas responsabilidades são estritamente relacionadas aos integrantes do grupo gestor. Então o grupo gestor é que vai executar, já que pensou, vai executar as ações propostas no plano de trabalho. Se lembra aqueles objetivos gerais que a gente falou no início dessa palestra? Os 9 objetivos gerais? Então, essas ações, esses projetos precisam estar necessariamente alinhados a pelo menos um desses objetivos gerais. Se não tiver alinhado a pelo menos um desses objetivos gerais, não é para ser feito dentro do programa ECOS. Por que é importante a gente fazer esse alinhamento no momento do planejamento? Para que as pessoas tenham certeza do que elas têm como objetivo dentro do programa ECOS, do que o ECOS tem como objetivo, do que o programa tem como objetivo, do que o programa pretende alcançar. Logicamente que esses objetivos gerais são um desdobramento a partir de um entendimento de referenciais institucionais, diretrizes quinquenais, diretrizes gerais da instituição. É importante a gente entender o que a instituição pretende. A partir desse entendimento, a gente cria a missão, os objetivos e faz as ações. É basicamente a metodologia de planejamento estratégico do BSC, o Balanced Scorecard. Bom, após fazer esse alinhamento aos objetivos gerais, a gente precisa definir metas e indicadores. Então, se a gente vai fazer uma ação de distribuição de canecas, por exemplo, a gente precisa ter uma meta. A gente pretende reduzir em quantos por cento o consumo de copos descartáveis? Né? E a gente precisa ter indicadores. No caso, consumo de copos descartáveis. Então a gente vai, diferentemente do que a maioria das empresas fazem, a gente não vai simplesmente distribuir canecas. A gente vai distribuir as canecas como forma de viabilizar o alcance de uma meta pré-estabelecida no programa de trabalho. Então, se a gente tem nesse planejamento uma meta de alcançar em 50% o consumo de
reduzir em 50% o consumo de copos descartáveis, isso precisa ser comunicado e compartilhado com todos os servidores, com todos os funcionários da instituição ou da empresa. Essa ação, especificamente dos copos descartáveis, ela pode ser entendida como um termômetro. A gente faz e acompanha o resultado para saber o nível de engajamento e também até que ponto as pessoas estão dispostas a mudar os seus hábitos. Ninguém consome copo descartável em casa. Por que vai consumir na empresa? Então a gente precisa, além de distribuir as canecas para viabilizar o alcance das metas, a gente precisa acompanhar esse consumo. Eu estou dando um exemplo da caneca, mas isso pode ser feito com uma série de recursos. Energia, água, papéis, e por aí vai. Então a gente define essas metas, define os indicadores para poder acompanhar e melhorar o desempenho continuamente, baseado no ciclo PDCA, falado anteriormente. Feito isso, definidos prazos, definidas responsabilidades, os projetos, feito alinhamentos aos objetivos gerais, a gente precisa definir o prazo. Quando que isso vai ficar pronto? A gente precisa, o coordenador do programa de sustentabilidade, ele vai cobrar o cumprimento das tarefas elencadas e projetos elencados no planejamento, a partir da definição também dos responsáveis. Logicamente, depois dessa definição de prazo, a gente precisa definir valores de investimento. O quanto cada um desses projetos ou ações vai custar para a empresa. Esses investimentos, geralmente, eles têm um retorno a médio e longo prazos. É difícil pensar sustentabilidade a curto prazo. Bom, então a gente, a partir do preenchimento de todas essas informações, a gente chega à matriz ECOS, que é essa. Então, à esquerda, nós temos os subgrupos: capacitação, comunicação, desenvolvimento e gestão. Capacitação vai cuidar basicamente das ações de conscientização e de capacitação técnica dos funcionários da instituição, do corpo de funcionários, do quadro de lotação de pessoal de uma empresa. A comunicação vai viabilizar as ações de sensibilização, ou seja, as campanhas. Todas as campanhas vão ser feitas por meio da comunicação. O desenvolvimento vai pensar na institucionalização da sustentabilidade. Então a gente precisa normatizar, a gente precisa criar atos para que, de fato, a gente internalize, introjete princípios sustentáveis na gestão, na cultura organizacional de uma empresa. E o subgrupo de gestão que vai cuidar basicamente do acompanhamento de indicadores, da melhoria contínua dos resultados. Bom, essa é uma metodologia muito parecida com o BSC, como eu falei, o Balanced Scorecard. Então aqui a gente tem os subgrupos à esquerda, no topo a gente lista a que objetivos estão alinhados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A ação propriamente dita, qual a meta para essa ação, o indicador, quem são os responsáveis, o prazo e o valor. Bom, alguns projetos previstos, né? Por exemplo, diagnóstico de saneamento ambiental, curso de compras sustentáveis, um guia, curso de construções, oficina de aproveitamento integral de alimentos, oficina de horta caseira, Semana Mundial do Meio Ambiente, campanhas para reduzir consumo de papéis e copos descartáveis. Bom, aí a gente parte para a execução das rotinas
Existe um processo de permanente, trabalhos que precisam ser feitos rotineiramente para manter o programa funcionando. Então, como é que são essas rotinas do programa de sustentabilidade, do ECOS? A gente tem reuniões do grupo gestor e subgrupos temáticos. Essas reuniões podem variar desde mensal a trimestral. Então, o grupo gestor se reúne para acompanhar as ações planejadas, ou seja, é uma reunião de prestação de contas de no máximo 2 horas. Essa reunião não é para se discutir propostas. Essa reunião é apenas para informar ao coordenador o status de cada um dos projetos. Bom, além dessa reunião mensal ou bimestral ou trimestral do grupo gestor, você tem as reuniões dos subgrupos temáticos: comunicação, desenvolvimento, gestão e capacitação. Então, esses grupos temáticos, eles se reúnem aleatoriamente, de acordo com as suas necessidades, para estruturação dos projetos e discussão deles. Outra coisa, a apresentação para novos funcionários. Como muitas empresas podem ter uma rotatividade relativamente alta, ou seja, um turnover alto, é importante que no momento de ambientação dos novos funcionários, eles sejam apresentados ao programa de sustentabilidade. Nesse momento a gente apresenta os projetos, os canais de comunicação e distribuímos o kit, um kit formado por xícara, copo, bloco reaproveitável e sacola, todos com finalidades específicas, para reduzir o consumo de sacolas plásticas, para reduzir o consumo de papel, para reduzir o consumo de copos descartáveis. Então, todos os funcionários passam por uma ambientação específica do programa ECOS, recebem o seu kit e são convidados a participar do programa. Outra coisa muito importante, a gente ter canais de comunicação com os funcionários. Por exemplo, uma sessão no Jornal Mural é fundamental também, para que a gente possa disseminar ali práticas, informar resultados de ações. E geralmente é uma sessão muito visitada dentro de uma intranet, muito requisitada, muito apreciada pelos funcionários. Bom, falando de comunicação, a comunicação ela é fundamental no processo de engajamento e sensibilização do público interno. Nesse sentido, a gente trabalha em 3 eixos fundamentais. A comunicação da sustentabilidade, ou seja, a gente precisa comunicar tudo que a empresa faz. Se a gente não comunica isso, a gente está perdendo uma oportunidade de afirmação institucional. A gente trabalha a comunicação para a sustentabilidade, ou seja, são as campanhas de mobilização e sensibilização do público interno para a redução do consumo de determinado recurso. E, por fim, a sustentabilidade da comunicação. Sustentabilidade da comunicação, a gente deve pensar nos processos e nos meios de comunicação que são utilizados. Ou seja, será que vale a pena a gente fazer determinado material digital ou realmente é necessário fazer ele impresso? Esse impresso, ele contém vernizes, laminações que impedem sua reciclagem? O papel utilizado é um papel reciclável ou reciclado? O aproveitamento do papel, há desperdício? Então a gente precisa pensar na coerência. Quando falar de sustentabilidade, falar do que de fato se faz, para não incorrer na maquiagem verde, ou seja, a gente gasta
R$ 100 numa ação e 1 milhão para comunicar, quando na verdade isso deveria ser ao contrário. A gente deve gastar 1 milhão em ações e 100 para comunicar. Isso pode trazer um risco enorme à medida em que a gente comunica mais do que a gente faz. Para a imagem institucional isso é péssimo, porque acabam descobrindo. Então, a regra para a comunicação é coerência, transparência, ética e comunicar apenas o que faz, sem oportunismo. E outra coisa, a comunicação para a sustentabilidade, especificamente, ela não pode usar uma linguagem imperativa. Ela precisa procurar meios de informar e sensibilizar sem que seja uma ordem. As pessoas precisam querer contribuir. Elas não são obrigadas a contribuir. Elas precisam querer contribuir. Por isso que no início a gente falou, a gente, mais do que a mente das pessoas, a gente precisa atingir o coração. Alguns canais de diálogo que a gente usa o Twitter, o blog, o e-mail de contato com os colaboradores. Aqui é uma imagem do nosso Twitter, do nosso blog. No nosso blog você encontra informações sobre o próprio programa, os grupos gestores, os relatórios, todos os relatórios anuais do programa Ecos estão disponíveis integralmente para consulta de qualquer um. Depoimentos e contatos. Bom, feito isso, então a gente foi lá, o processo de implantação, a gente fez a estruturação do grupo gestor, capacitou esse grupo gestor, fez o diagnóstico de onde o programa vai ser implantado, fez o planejamento das ações. Agora, a gente, depois de ter feito, operacionalizado as rotinas, a gente precisa lançar o programa. Os funcionários precisam entender o que é o programa, entender que agora a gente tem uma nova cultura que a gente precisa assimilar e as pessoas precisam ser convocadas a participarem do programa. Então o evento de lançamento mostra todo o processo de implantação, quem são essas pessoas que vão cuidar da gestão ambiental, socioambiental da instituição, reconhecendo-as. O lançamento também é uma ótima oportunidade de se comunicar objetivos e metas do programa. As metas precisam ser compartilhadas, porque as metas não vão ser alcançadas sozinhas. Então, o lançamento do programa é uma excelente oportunidade para se acordar com os servidores, com os funcionários, metas a serem alcançadas. Geralmente, a gente faz uma palestra, chama uma pessoa de notório saber que possa realmente sensibilizar as pessoas, que tenha alguma eloquência sobre o assunto, que tenha condições de fato, engajar e motivar as pessoas que estão ali presentes. É importantíssima a participação da alta direção. A alta direção precisa estar presente para dar credibilidade ao evento de lançamento. Nessa foto, vocês podem ver o André Trigueiro e o nosso diretor-geral, o Maron Emília Abiabib, que discursou e chamou todos a participarem do programa. Aqui são fotos de alguns lançamentos que a gente fez nos departamentos nacionais do SESC, SENAC, CNC, SESC em Sergipe, em Roraima, no Rio de Janeiro. Bom, fez o lançamento,
agora estão todos comunicados, o programa já está oficialmente acontecendo, a gente precisa acompanhar. O acompanhamento, basicamente, a gente faz da seguinte forma: aquele planejamento que a gente fez, aquele plano de trabalho que a gente fez, a gente vai acompanhar o seu cumprimento. Ou seja, ali estão os indicadores, as metas, os responsáveis e o projeto. Então a gente vai acompanhar especificamente o status de cada um desses projetos propostos. Então, nas reuniões de prestação de contas, que podem ser mensais, bimestrais ou trimestrais, a gente se utiliza desse formulário aqui, em que a gente tem o nome do projeto, o status na data, o prazo para concluir e quem são os responsáveis. Então, a cada reunião, a gente vai acrescentando um status novo nessa ata. A gente faz o acompanhamento dos indicadores trimestralmente, então a gente vai acompanhando o consumo de copos descartáveis. Por que trimestralmente? A gente não pode fazer isso só no final do ano ou semestralmente, porque a gente precisa ter tempo de elaborar ações corretivas em função de oscilações nesses indicadores. Então, se nos 3 primeiros meses o indicador de energia se manteve estável, no 4º mês ele subiu muito, a gente, espera aí, o que aconteceu para que esse consumo de energia aumentasse tanto assim? Então a gente vai em busca dos argumentos, das justificativas para esse indicador ter oscilado tanto e fazer as ações para corrigir e estabilizar ou reduzir esse indicador. Uma peça importantíssima para qualquer programa de sustentabilidade é o relatório anual. O relatório anual do programa Ecos, ele basicamente é dividido em ações rotineiras, ações executadas, ações planejadas para o ano seguinte, os indicadores, todos eles em gráficos, e uma coisa muito importante, o resultado financeiro. Tudo que a gente fizer em prol da redução dos impactos ambientais, em que a gente reduz o consumo de determinado recurso, a reboque vem uma otimização dos recursos financeiros. A gente precisa comunicar isso. Isso é um resultado calcado no tripé da sustentabilidade. Além do que a gente faz para melhorar o desempenho socioambiental, a gente precisa mostrar de que forma isso está contribuindo também para a melhoria do desempenho econômico-financeiro da empresa. Esse é um exemplo de como a gente acompanha consumo de água, por exemplo, consumo de copos descartáveis. Esses são os nossos relatórios, sempre no mesmo padrão. Bom, você falou isso tudo aí, né? Muito legal. Entendemos como é que funciona o programa de sustentabilidade, como é que se estrutura um programa de sustentabilidade, né? Algumas dificuldades que a gente pode enfrentar na implantação de um programa de sustentabilidade. A gente precisa buscar o apoio da alta direção para que a coisa possa acontecer. Vamos enfrentar muitas resistências, porque a partir do momento em que a gente mexe com a rotina, mexe com hábitos, mexe com procedimentos internos, as pessoas saem da sua zona de conforto. Saindo da sua zona de conforto, isso vai gerar algum tipo de resistência. E a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente precisa transpor essas barreiras e seguir em frente. Sempre, nunca excluindo pessoas do processo, por mais que elas não contribuam com a sustentabilidade. A gente tem que ter o pensamento de que a gente deve convergir todos
num sentido único em prol da sustentabilidade, que na verdade nada mais é do que a gente trabalhar em prol da vida. Então agora eu vou mostrar um pouco da experiência que a gente teve nesses 5 anos de execução do programa Ecos, especificamente no Departamento Nacional do SESC e departamentos regionais também do SESC. Bom, já fizemos diversas palestras, volto a dizer, todas essas ações, sem exceção, foram destinadas aos funcionários. Não entra cliente nessas ações. São os colaboradores internos, o público alvo do programa Ecos. Então a gente já fez palestras com André Trigueiro, Ricardo Voltolini, Tião Santos, Polita Gonçalves, Vilmar Berna, entre outros. Então a gente traz especialistas sobre determinados assuntos para falar com nossos funcionários, para trazer essas informações, para cada vez mais capacitá-los, para engajá-los na causa socioambiental e, por consequência, promover uma gestão cada vez mais sustentável. Criamos uma videoteca ambiental com mais de 40 títulos premiados para estimular as pessoas a procurarem informações sobre meio ambiente. Então essa videoteca ela é disponível na biblioteca dos funcionários, empréstimo gratuito, não se paga nada por isso. Já tivemos mais de 215 empréstimos a funcionários. Isso mostra como há interesse em se adquirir cada vez mais informações. Fazemos diversas oficinas, dentre as quais destaco aqui a oficina de horta caseira, com aproveitamento de garrafa PET. Então a gente envolveu um horto comunitário no entorno do Departamento Nacional do SESC, compramos suas mudas, trouxemos o pessoal dessa horta comunitária para falar sobre compostagem e demonstrar como se pode criar uma horta caseira, orgânica, sem uso de qualquer tipo de adubo químico ou outro defensivo agrícola qualquer. Tivemos 92 pessoas participando e essas pessoas trouxeram as suas garrafas PET de casa para poderem plantar as suas mudas de tempero. Foram vários tipos de tempero. Fizemos também o manual de identidade visual do programa de sustentabilidade para garantir um padrão, uma unicidade visual. Fizemos em parceria com o Instituto Aqualung uma ação voluntariada de limpeza nas praias aqui no Rio de Janeiro. Fizemos em São Paulo um workshop de gestão eficiente de resíduos baseado na experiência do programa Ecos, na implantação da coleta seletiva e da gestão de resíduos como um todo. Tivemos avaliação máxima nesse workshop, foi muito gratificante. Essa é a dona Dirce, que é quem cuida do horto comunitário no Amil, aqui no Rio de Janeiro, com o pessoal do SESC trabalhando aí na oficina de horta caseira. Fizemos uma oficina de aproveitamento integral de alimentos, que foi transmitida via IPTV para o Brasil inteiro, para o SESC no Brasil inteiro, com 216 participantes. Fizemos 5 dias de imersão no curso de Educação Ambiental, também para o SESC no Brasil inteiro, em que tivemos 279 funcionários participando. Realizamos diversas visitas técnicas. As visitas técnicas elas são fundamentais para poder demonstrar na prática como se faz determinada ação e de que forma a gente pode replicar isso na nossa instituição. Então a gente visitou Minhocário, empresa de reciclagem de eletrônico, cooperativas de lixo,
a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, entre outras. Implantamos o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, que foi um grande desafio. Tivemos envolvimento das áreas operacionais, mapeamento de cooperativas, né, com critérios de escolha, termo de compromisso. Criamos guias de procedimento para a gestão de resíduos. Isso é fundamental para que como a equipe de limpeza tem um turnover alto, a gente precisa garantir que esses procedimentos eles sejam sempre replicados da mesma forma. Visita técnica e recuperação da estação de tratamento de armazenagem de resíduos. Né? Vocês podem ver aqui à esquerda como era e depois da nossa intervenção como ficou. Instalamos enfardadoras, balança de plataforma, com aqui a tabela para acompanhar a quantidade de resíduo gerado. Separamos em baias todos os resíduos, em recicláveis, não recicláveis. A gente implantou no SESC a coleta seletiva binária, ou seja, reciclável e não reciclável, para facilitar a operação e também possibilitar o envolvimento das cooperativas que trabalham com o SESC. Fizemos a divulgação da coleta seletiva por meio de outdoor interno, cartilhas de conscientização, mala direta para o e-mail dos funcionários, tabelas que a gente instalou em cada uma das lixeiras informando o que é e o que não é reciclável. Bom, um dos grandes problemas quando se implanta a coleta seletiva, pelo Brasil não ter uma cultura de segregação de resíduos, é justamente a forma como, a qualidade com que esse resíduo é separado na fonte geradora. Então, no começo da implantação da coleta seletiva, realmente as pessoas não separavam os resíduos direito. Então, a gente fez uma campanha chamada É ou Não É, em que a gente fotografou todos os resíduos que eram produzidos no SESC e fomos informando o que é e o que não é reciclável e por que é ou não é reciclável. Isso é muito importante. Contratamos um grupo de teatro motivacional para ir de sala em sala para garantir que todos os funcionários fossem sensibilizados, em que houve uma dinâmica que os treinadores iam colocando os resíduos nas mesas das pessoas e depois chamava todos para separar. Foram distribuídas as cartilhas da coleta seletiva, né? Criamos ecopontos para o recolhimento de pilhas e óleo vegetal. Essa é uma foto da dinâmica no local de trabalho, então a gente evita tirar as pessoas por muito tempo do local de trabalho. A cartilha. Aqui basicamente uma proporção dos nossos resíduos gerados no condomínio Sesc Senac. 1,5 tonelada de não recicláveis, 1 de recicláveis, 7 de orgânicos. Uma coisa que vale a pena destacar é o ganho social que se tem com a coleta seletiva. Além do ambiental, logicamente, por a gente deixar de extrair recursos naturais a partir do momento que a gente reinsere determinado material que iria para o lixo num novo ciclo de vida. A gente tem um ganho social à medida em que as cooperativas, ao receberem o material que é doado pelo Sesc Senac, não só é doado, como o Sesc Senac entregam esse material reciclável na porta da cooperativa, ou seja, eles não têm custo. Então a gente entrega o material na cooperativa e eles vendem esse material. Com a venda desse material, eles conseguem já conseguiram nos 4 anos de implantação da coleta seletiva, mais de R$8.000. Então, em suma, o que corresponde, caso a gente não implante um programa de gestão de resíduos, a coleta seletiva, é a mesma coisa que jogar dinheiro no lixo.
Outro ponto interessante é a descontaminação de lâmpadas fluorescentes. As lâmpadas fluorescentes, energeticamente, elas trouxeram um ganho enorme, consomem até 10 vezes menos do que uma incandescente. Todavia, essas lâmpadas contêm pó de mercúrio e fósforo, que são extremamente danosas à saúde e ao meio ambiente, e por isso precisam ser descontaminadas antes do seu descarte. Então a gente contrata esse serviço. É isso que a gente fala de internalizar as externalidades. É de fato fazer a gestão ambiental para reduzir os impactos ambientais. Logicamente, isso implica em custos que muitas vezes as empresas não estão dispostas a pagar. O que não é o caso do sistema CNC Sesc Senac. Bom, implantamos a gestão de resíduos, então fizemos também as campanhas de minimização de resíduos. Então, a gente fez diversas ações. Por exemplo, no nosso refeitório a gente tinha porta-guardanapos na entrada do restaurante. Com isso havia um desperdício muito grande, porque a pessoa entrava no restaurante, pegava seu prato, seu talher, pegava o guardanapo e ao final da sua refeição sobrava guardanapo. Então, uma simples mudança num procedimento, que foi a gente colocar esses guardanapos nas mesas das pessoas, já promoveu uma economia fantástica. Tiramos tudo que fosse descartável no restaurante, para que a gente facilitasse a gestão dos resíduos. Se a gente tem descartável, a gente precisa fazer a separação na hora do recolhimento nas mesas. Não tendo material reciclável, vai tudo para o não reciclável, a gente economiza operacionalmente uma fase, que seria de triagem desse material. Então a gente teve um ganho não só econômico, mas também ambiental muito grande. Implantamos a caneca verde, a campanha de cafezinho consciente, em que distribuímos xícaras. Essas campanhas foram fundamentais para reduzir o consumo de descartáveis e, por consequência, reduzir a geração de resíduos. Ah, mas vai ter alguém que vai falar. E a água? Aumentou o consumo de água? Não. Não consideravelmente. A gente fez uma estimativa a partir de um uso aproximado de 1 litro de água por dia por cada um desses funcionários, não chegava nem a 1% do consumo de água do condomínio Sesc Senac. Em termos econômicos também não era representativo. A economia, ou seja, ao deixar de consumir copos descartáveis, a gente teve um ganho econômico muito maior do que com o aumento no consumo de água. E isso é comprovado por números da nossa gestão. Então, se me perguntarem, vale a pena substituir? Vale. Se copo descartável fosse bom, tanto economicamente como ambientalmente, todo mundo usava em casa. Você usa na sua casa? Lógico que não. Então, por que usar na empresa? Fizemos a implantação de alguns pontos verdes, que consistem em placas que a gente vai colocando em locais para alertar para o consumo desnecessário de algum material, por exemplo, em papeleiras de papel toalha, em impressoras e por aí vai. Fizemos uma campanha chamada Sacolas Plásticas Não Obrigado, em que abolimos o uso de sacolas plásticas nos departamentos nacionais do Sesc e Senac. Criamos os blocos reaproveitáveis para estimular o reuso do papel que foi impresso apenas de um lado. Fizemos na Semana do Meio Ambiente, participamos da campanha promovida pelo PNUMA, que é a Pensar, Comer, Conservar, em que a gente, por um mês, acompanhou a quantidade de restos ingestos deixados no prato das pessoas, ou seja, o que era desperdiçado pelas pessoas, descontando ossos, cascas de frutas, enfim. Chegamos a um quantitativo de
340 quilos por quinzena sendo jogado no lixo. Isso daria para alimentar 566 funcionários na hora do almoço. Ou seja, 566 pessoas. 566 pessoas. O que a gente desperdiça em 15 dias dá para alimentar 566 pessoas. É imoral. É imoral. Então, o que a gente fez? A gente mostrou esse desperdício para os funcionários. Nessa imagem aqui, vocês podem ver que a gente criou uma pirâmide que representa esses 340 quilos de comidas desperdiçadas. O impacto foi muito bom dessa campanha. É lógico, a gente utilizou os diversos meios de comunicação para sensibilizar os funcionários. No mês seguinte, a gente voltou a medir a quantidade de restos ingestos. E a gente conseguiu uma redução de quase 30% ou 220 quilos por mês na quantidade de alimento jogado no lixo. Esse quantitativo daria para servir 366 refeições. Ou seja, uma ação específica para combater o desperdício de alimentos gerou um menor desperdício que daria para alimentar 366 pessoas. Fizemos palestras de aproveitamento integral de alimentos, né, para quebrar o paradigma de que alimento aproveitado integralmente, ou seja, feito de cascas, talos, de frutas e verduras, não é bom. É excelente. E existem várias receitas sobre isso. Fizemos uma campanha de reciclagem de eletrônicos. Coletamos 440 quilos de eletrônicos só dos funcionários. Fizemos uma campanha Plantemos para o Planeta, em que a gente plantou no condomínio Sesc Senac 200 mudas nativas da Mata Atlântica. Voltamos a fazer outra ação no Dia da Árvore, em que plantamos mais 80 espécies. Outra ação no Dia da Árvore em que distribuindo mais de 2.000 sementes para os funcionários. E você pode ver que os funcionários com a mão na massa, de todas as idades. Esse senhor aqui tinha mais de 86 anos na época que foi fazer o seu plantio. Aí são os funcionários plantando suas árvores. Repara na felicidade das pessoas. As pessoas não têm a oportunidade hoje de colocar a mão na terra, de plantar uma árvore. Esse foi um espaço criado especificamente para o programa Ecos no Departamento Regional em Alagoas, com sessões informativas, com pia para lavar as canecas e xícaras, todo sinalizado, ecologicamente correto. Mesma coisa em Pernambuco, foi criada uma copa com um mural informativo do programa Ecos, porque as xícaras e canecas elas não podem ser lavadas nos banheiros. Precisa haver uma copa para a higienização desses utensílios. No Rio de Janeiro também foi criado um espaço multiuso, com televisão para exibição de filmes, sala de reunião. Em Sergipe foi criada a horta vertical, em que os funcionários eles plantam seus temperos e são responsáveis por cuidar dos seus temperos, e isso fica localizado logo na entrada da empresa. Fizemos também um mini curso sobre reaproveitamento de tubos de PVC usados para confecção de luminárias, exibição de filmes ambientais, oficinas de PET, de jornal, de Tetra Pak. Logicamente, fizemos diversas intervenções estruturais, temporizadores nas torneiras, redutores de vazão. Fizemos a ativação do sistema de reuso de água,
para a economia de água. Bom, essas foram as ações que nós fizemos algumas das ações que nós fizemos nesses 5 anos. E essas ações, elas trazem resultados. E esses resultados, eles são perseguidos anualmente. E perseguimos de forma a melhorá-los. Esses resultados, eles traduzem o desempenho ambiental da instituição. Então, já foram deixados de consumir mais de 6.133.000 copos descartáveis. Vocês imaginem o volume que isso ocupa. Sacolas plásticas já foram mais de 180.000 economizadas. Guardanapos, 4.800.000. Papéis toalha, 1.500.000. Papéis ofício, quase 500.000. E água, os impressionantes 42.211.000 litros de água economizados desde a implantação do programa Ecos e a ativação do sistema de reuso de água da chuva e do lençol e uso do lençol freático. Então, meus amigos, aqui a gente mostra que cada uma dessas economias corresponde a um valor. Esse valor chega ao total de R$970 mil, desde 2010, de março de 2010 a dezembro de 2014, o programa Ecos já ajudou as instituições SESC e SENAC nacionais a economizar quase R$1 milhão. Então, sustentabilidade não é, volto a dizer, não é filantropia. Sustentabilidade é estratégico, é uma questão de sobrevivência, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista socioambiental. O programa já investiu, nesses 5 anos, 579 mil. Nos 2 primeiros anos, a conta fechava no negativo. A partir do 3º ano, o saldo foi sempre positivo. E hoje, o saldo que a gente tem no investimento em ações sustentáveis é de R$391 mil. Ou seja, a gente coloca para operar um programa que vai trazer benefícios para a imagem institucional do SESC, SENAC e CNC, além de trazer economia de recursos. Ou seja, além de ganhos institucionais, também tivemos ganhos financeiros. Temos um saldo de quase R$400 mil. Mesmo investindo em sustentabilidade. Ou seja, sustentabilidade traz retorno. É importante investirmos em sustentabilidade, mas com uma visão de médio e longo prazos. Aqui é um panorama da nossa quantidade de resíduos gerados, só para ilustrar o acompanhamento à gestão de resíduos. Alguns resultados em outros departamentos regionais. Vocês veem que a gente tem sempre ótimos resultados. E é isso, pessoal. Deixo aqui o meu muito obrigado, os meus contatos, caso haja qualquer dúvida, e caso o SESC, SENAC, CNC possam colaborar de alguma forma para que a sustentabilidade deixe de ser algo na teoria e comece a fazer parte do dia a dia das empresas no Brasil.